Estudaremos hoje o livro de 1 João, capítulo 5. Já estamos no capítulo 5 do livro de 1 João, que vamos estudar hoje o verso 1 e o verso 2, que dizem o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Verso 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Dois versos muito importantes aqui para a nossa meditação. Primeiro deles, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Aqui está o grande ponto. Crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqui está o grande ponto. A crença que nós precisamos ter, fundamental de tudo, é entendermos que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, entendendo que Deus é o autor e consumador de todas as coisas, mas que não tira Cristo da criação. Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. As três pessoas estavam na criação do mundo. As três pessoas. Então Cristo não está fora do plano de Deus, como muita gente muitas vezes coloca. Parece que o Antigo Testamento é uma coisa que era no tempo de um Deus mais velho, e o Novo Testamento é um Deus mais novo, com outros pensamentos, com outras... Parece que são deuses que nasceram. Não. Eu quero que você entenda aqui que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles já estavam desde a criação do mundo. Jesus não veio no decorrer das coisas. Eles já estavam, porque o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. O Espírito Santo estava com Deus. Então é isso que nós precisamos entender. E muitos não entendem. Muitas pessoas separam o Antigo e o Novo Testamento. Parece que um testamento é uma coisa e outro é outra. Não. Nós temos que ver a Bíblia como um complemento. O Antigo Testamento é uma coisa. São histórias de heróis da fé. O Novo Testamento é a história de Jesus Cristo na Terra. Mas não existe nenhuma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São os mesmos personagens. Os personagens não deixaram de ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o verso 2, ele complementa ainda tudo isso dizendo: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aqui neste verso entra os mandamentos de Deus. Aqui neste verso entra os mandamentos. Então, para conhecermos a Deus, para amarmos a Deus, nós precisamos amar os mandamentos de Deus e guardarmos os mandamentos de Deus. Então, aqui está bem claro, bem claro. Para conhecermos a Cristo, nós precisamos saber que Ele é Filho de Deus, que Ele é fruto da criação de Deus, e que nós amamos os mandamentos que Deus deixou guardados para nós desde a criação do mundo. Então aqui está fazendo alusão ao que? O Novo Testamento. Primeiro João está no Novo Testamento. Não estou lendo o Velho Testamento, é o Novo. E João está fazendo alusão ao quê? Aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Quais os mandamentos? Que é a pergunta que se faz hoje, né? Mas qual é os mandamentos? Os mandamentos são os mandamentos de Êxodo 20. Você está entendendo? Os mandamentos são Êxodo 20. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal, que prova que a Bíblia se complementa em todos os aspectos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Pense nisso.